Eu queria entrar um pouco nisso, por conta da formação, que a gente acha legal ter e tem que ter mesmo por trás da, né, quem quer ser professor e tal. Eu queria enfocar um pouquinho na base científica da yoga, porque eu acho que é isso que falta muitas vezes, né? Tipo, tem esse, você estava falando agora um pouco das posições, como é que chama aquela que a gente estava falando? Era yoga regenerativa e tal. Yoga restaurativa. E aí as pessoas restaurativa. Regenerativa é o que a gente passa no cross, né? Que é o Mas dia... eu acho que é mas É a mesmo ideia é a objetivo. mesma, né? E as pessoas acham, eu relaxo porque eu entrei em contato com um ser superior e tal. E você estava conversando comigo, Tá. falando que E deixa tem eu só base. fechar uma coisa rapidinho sobre formação. Como toda formação, graduação que a gente faz, a gente não sai, na verdade, completamente pronto, né? A gente sai da curso de educação física e acaba indo fazer uma especialização em alguma coisa. Eu quero ir mais para musculação, eu quero ir mais para ginástica, eu quero ir mais para educação física escolar, eu quero ir mais para luta. E a yoga é a mesma coisa. A gente tem um curso de formação, mas a gente tem, graças a Deus, hoje em dia, tipo, cursos de 70 horas, de 50 horas só de anatomia e yoga. Cursos só de filosofia e yoga. Cursos só de, sabe? A gente Não tem... pode parar de estudar, né? Não Cris? pode parar de estudar. A gente precisa continuar e isso é uma coisa que a gente fala muito nas formações também. Quanto à formação também, eu acho muito importante... Eu via muito isso antes. É engraçado que isso mudou. Era muito comum pessoas que praticam yoga há 5 anos já, 10 anos. Eu quero fazer uma formação. Mas elas já vinham praticando constantemente, sabe? E eu via muita gente fazendo formação, não era nem para dar aula. Tipo, eu quero me aprofundar mais nisso. E eu vi gente fazendo formação só para se aprofundar mais e que virou excelente professor de yoga. Hoje em dia, a yoga foi tão divulgada, na pandemia parece que foi um boom tão absurdo. Verdade. Que a gente recebe mensagem de muitos professores de educação física, educadores físicos, que nunca fizeram yoga na vida, querendo fazer formação de yoga. É uma outra via que também eu acho que não tem condições, não tem cabimento. De tipo, eu já respondi mensagem, eu quero muito fazer um curso de formação em yoga, você dá aula em alguns cursos, qual você indica para fazer? Você já praticou alguma vez? Não, nunca. Você nunca fez uma aula? Não. E por que você quer virar professor de yoga? Porque eu quero ter mais um leque para apresentar na academia. Vai fazer alguma outra aula nova de ginástica. Tem tanta coisa que surge toda hora nova, né? Tanta coisa que se estuda no movimento corporal e se lançam modalidades novas, estratégias. Vá fazer outro dentro disso do que uma prática que você nunca fez. É a mesma coisa que, tipo, ir lá no curso de balé, eu quero fazer balé, eu quero dar aula de balé. Onde é que eu me formo? Sim. Nunca fiz balé na vida. Entendeu? Quando eu fiz o level 1, tinha cara lá... Então, mês de isso crossfit. também, o caminho inverso, está acontecendo muito. Gente que nunca fez yoga e quer fazer porque pensa, eu vou ganhar dinheiro. Mas você acha que essa pessoa que é cru, com formação em educação física, se fizer um bom curso, esse curso de 300 Não é horas, suficiente. não é suficiente? Não. Porque boa parte de um bom professor de yoga é prática. Tanto que os bons cursos, é outra dica, eles exigem que você tenha tantas horas de prática antes de começar o curso. Legal. E quando você está no curso, ele vai durar 10 meses, 14 meses, sei lá. Nesse período, você tem que cumprir mais não sei quantas horas dentro daquela escola. Tipo um estágio, Se você não fizer, aí você, toda vez que vai fazer aula, você assina lá a sua presença. Se você não tiver, sei lá, 180 horas de aulas práticas aqui dentro da escola, você não recebe seu certificado. Entendeu? Porque se você não pratica, como é que você vai ensinar, entendeu? Sim. Não tem como. Precisa praticar. Aí a gente volta para o que você falou, a parte de ser mais científica. Por exemplo, o que é o relaxamento que a yoga traz? Tem uma explicação por trás? Entendi. Aí a gente tem um ponto que volta muito, que a yoga, originalmente, ela era essa experimentar, né? Essa experiência sobre as coisas. E você perceber, entrar em contato, se isolar, meditar, blá, 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 blá. E as pessoas trouxeram muito no mundo moderno para um misticismo, né? Eu não estou falando que não existe um movimento energético. Eu não estou falando que eu não acredito nos centros energéticos do corpo, que eu não acredito nas emoções, nas sensações, no poder que a gente tem da nossa mente. A gente não usa quase nada do poder da nossa mente, né? Se a gente tivesse esse poder, as coisas seriam bem diferentes. Mas tem uma parte que leva muito para o misticismo. De tipo, você relaxou porque foi o sol, a lua, as marés, não sei o quê. E tudo da natureza pode influenciar na gente, sim.
Mas tem respostas científicas também do nosso corpo, entendeu? Para isso. É comum, por exemplo, as pessoas, em algumas práticas, terem uma carga emocional muito grande, e é comum a gente ter pessoas que choram, às vezes, na prática. Eu já chorei muito em prática de yoga. Às vezes são práticas que mexem muito com questões emocionais, mas isso muito está envolvido no nosso físico também, né? Eu já conversei com você sobre isso. Com você não, então eu vou conversar com você. Quando a gente estuda, por exemplo, os trilhos miofaciais, o best-sellers do Thomas Myers, né? Trilhos miofaciais. Ele fala daquelas linhas que ele desenhou, que são formadas pelas miofáscias, as linhas anteriores, posteriores, tem a linha em espiral, as laterais, e ele fala da linha anterior profunda. E isso que eu vou falar, por exemplo, foi estudo que eu tive no curso de certificação de fáscia da professora Ana Tsubo, daqui de São Paulo, que é uma mestre em fáscia. Que essa linha profunda que a gente tem anterior, ela passa um trajeto que começa no pé e vai até mais ou menos o céu da boca, e por áreas muito profundas do nosso corpo e áreas de grande acúmulo, ele fala de grande acúmulo de estresse, de tensão e de emoções. O início do trajeto vem pelo pé, passa por trás da tíbia, mas ela pega muito a região de interno de coxa até a virilha. Essa região de interno de coxa e virilha é uma região que lida muito com nossas sexualidades, com questões muito até de traumas ali, sabe? A gente volta nos assuntos de assédio, de abuso, de pessoas que têm uma dificuldade de abrir quadril, que essa região fica muito tensa. Sobe por ilho pessoas maior. Quando a gente pensa em pessoas maior, a gente sabe que é um dos músculos mais emocionais que tem no nosso corpo. A gente tem livros inteiros só que falam de pessoas maior. Depois você vê. Mandei uma imagem para você aí, Gabi. O pessoas maior, ele tem aquelas inserções todas na coluna lombar, né? A última torácica e lombar, e vai até o fêmur. E quando a gente está extremamente estressado, ele dá uma encurtada muito grande puxando a lombar, tanto que a lombar é um ponto que a gente tem uma percepção se a gente está relaxado ou se a gente teve um dia muito estressado, a lombar está lá tensa. E muito é pelo pessoas. Você não está parando quieto aqui, né? Você precisaria... Soltar ilho pessoas. Não. E aí o ilho pessoas é um músculo muito emocional. Essa linha segue para o centro do peito. Essa linha segue até o céu da boca. Então, grandes posturas que trazem abertura dessa linha podem desencadear emoções. Entendeu? E isso são estudos que não estou nem falando de yoga, tá? São estudos, eu vi um estudo de caso da própria Ana Tsubo com uma professora da Suíça, a Hécula, que falava... ficou ruim. Falava exatamente dessa questão de abertura de peito e deixar a pessoa muito emocionada. Isso é uma resposta científica. Tanto que as pessoas que estão passando por crises de humor deprimido, é muito comum elas estarem associadas com desvios de hipercifose. Né? Um fechamento de peito, estou me encolhendo, eu não quero me relacionar muito com as pessoas, estou me fechando. Então, a abertura disso traz uma abertura dessa linha miofacial anterior profunda, e que é normal a gente trazer uma carga emocional junto. Então, a pessoa pode ter essa carga emocional numa prática de yoga e chorar, e tem uma resposta, uma explicação científica para isso. Não precisa ser o Deus Sol que está... Não, a gente sabe que a gente tem uma interferência da natureza também, uma conexão com a natureza também, mas o nosso corpo é emoção também. Cada músculo carrega emoção. Tanto que quando a gente está tenso, estressado, tudo se contrai, tudo se ativa. Então, soltar, abrir espaço, abrir essas regiões, traz essa carga emocional muito grande. Tanto que no estudo de caso, era de uma aula de Pilates, que toda vez que colocavam uma moça nessas grandes aberturas, ela tinha umas crises emocionais e até algumas delas ela chorava. E a gente fala muito que quando a gente pega uma pessoa que está com uma hipercifose muito grande na prática de yoga, que ela tem umas questões emocionais, a gente não tenta colocar ela em grandes aberturas logo de uma vez, né? Porque pode vir muita coisa à tona. Então a gente está trazendo uma explicação científica para isso. O relaxamento, por exemplo, os estudos de fáscia são muito novos, né? Muito modernos. E é incrível. Fáscia é uma coisa absurda. Cada vez se descobre mais coisa, né? A Bruna, que já esteve aqui, né? Sim. A Bruna é que cuida das minhas fáscias. Maravilhosa. Mas a gente tem o óxido nítrico, por exemplo, que é um gás que a gente produz no nosso corpo e que ele traz um relaxamento da musculatura lisa.
principalmente de vasos sanguíneos. Então, quando a gente tem uma produção alta de óxido nítrico, a gente tem uma vasodilatação, o fluxo vai mais intenso, a pressão arterial cai, e a resposta é muito grande nos músculos. Os músculos ficam muito mais hidratados, muito mais com nutrientes, oxigênio para fazer as suas atividades. E algumas pesquisas, tem muitas pesquisas, na verdade, que mostram o aumento da produção de óxido nítrico na prática de yoga. Nos relaxamentos conduzidos, nos processos meditativos e nos processos de produção de som, que eles associam muito, por exemplo, ao cantar, mas uma das ferramentas do yoga são os mantras. E você praticar os mantras, que é como cantar, vamos dizer assim. Eu estou falando bem ciência, tá? Traz uma vibração muito grande em caixa torácica, e caixa craniana e caixa torácica alta, e que na fáscia dessa região é percebido um aumento de 15% de óxido nítrico. Caramba. E que cai na corrente sanguínea. Tanto que eles falam que as pessoas que cantam são mais relaxadas. Elas têm um fluxo maior de sangue, de nutrientes, de oxigênio para os músculos, para o corpo. E por isso que não é só por isso, mas é um dos motivos porque depois de um processo meditativo longo, a gente acaba e a gente diz, nossa, que alívio, parece que soltou tudo. Quando a gente faz um satsanga, que a gente chama, que é uma reunião de mantra, no final parece que está tudo aliviado. É um dos motivos também. Quando a gente faz um relaxamento, a gente aumenta a produção de óxido nítrico também. Entendeu? E tem até alguns alimentos que são indicados para praticantes de esporte intenso, que precisam do melhor aporte de oxigênio e nutrientes nos músculos, porque são alimentos que melhoram muito a produção de óxido nítrico. Sim. No nosso corpo. Acho que é beterraba. Eu ia falar, eu acho da beterraba, né? E tem suplemento disso também. Não sei se funciona, mas em geral, né? Que a beterraba acho que tem mais do que os outros. Tem o que você falou, suplemento? Tem suplemento de óxido nítrico. Não sei se funciona, tá? Eu não conheço. Não necessariamente tomar o suplemento quer dizer que vai chegar onde tem que chegar. Mas sim, né? Deve ser coisa recente. Mas... Se o amigo não falou, não deve ser. A meditação não traz só isso, mas tem pesquisas que mostram que processos meditativos e relaxamentos guiados aumentam a produção de óxido nítrico. Não é só isso que faz a pessoa ter essa sensação de prazer e relaxamento da meditação, mas é uma resposta científica para isso. E você acha que essa ciência por trás do yoga é uma coisa que vem crescendo? Vem crescendo muito. Com licença. Muito, né? Tem muita pesquisa. Poxa, tem um livro que eu não vou lembrar o nome de cabeça, mas eu procuro. E eu acho importante, sabe? É uma das coisas que eu falo muito também na comunidade de yoga com os professores, eu não quero tirar a base da yoga, você sabe? Quer acrescentar algo, não tirar algo. Não é só a ciência que vai explicar tudo. Mas é importante a gente entender isso e usar disso para beneficiar ainda mais a prática, sabe? Até porque a yoga está sendo usada muito em pesquisas. No Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Não sei como está hoje, mas teve uma época aqui na Unifesp, na cardiologia, usava yoga em umas pesquisas com os pacientes de lá. Então a yoga está se inserindo, igual se usa nesses hospitais do câncer do Canadá. A yoga está se inserindo nesse mundo científico por causa dos benefícios que ela traz. Então eu falo para eles, se vocês forem chamados para um projeto dentro de um laboratório para fazer a prática de yoga com um número de participantes, não sei o que, para participar de uma pesquisa, é importante a gente ter uma base, saber alguma coisa. É o que eu falo nos cursos de anatomia, nas aulas de anatomia, sabe? Isso tudo que a gente está conversando, do óxido nítrico, eu passo nas aulas, isso tudo eu converso com eles. E até para a gente ir mais embasado e entender que, tipo, sim, a gente pode entrar ali, a gente pode ter uma importância ali. E tentar trazer o mundo moderno, científico, para essa tradição juntos, sabe? Eu não estou querendo dizer que não existe um corpo energético aqui. Eu acredito que existe um corpo energético aqui. E ele funciona muito. Ele é muito mais intenso, e é só que a gente não tem noção e a gente não usa como a gente poderia usar. Mas eu quero que a gente una as duas coisas, sabe? Sim. Quando eu fiz a minha formação de yoga, não tinha nenhum livro de anatomia voltado para o yoga em português. Eu acho isso que você está falando maravilhoso. Não tinha. Hoje em dia a gente tem, graças a Deus, vários. Tem um livro de um professor brasileiro de anatomia. A gente tem, do Danilo.
A maioria dos livros de anatomia vem de fora, mas a gente tem já 2 livros de anatomia de um professor brasileiro. E isso é muito importante, a gente unir o tradicional, não perder nada da tradição, honrar a tradição, honrar de onde ela vem, como ela foi descoberta, o poder da nossa mente, o autoconhecimento, o poder que a gente tem de energia dentro da gente, que isso é energia. O mais visível e palpável que a gente pode ver disso nos estudos são os impulsos elétricos, que é pura energia, né? Mas isso é só um início do que a gente pode fazer e conhecer, mas trazer um embasamento científico que vai dar muito mais possibilidades. A gente vai poder usar de umas formas muito mais amplas, sabe? Mais profundas.